às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não consegue entender muito bem como é que as coisas acontecem. Isso porque a gente precisa voltar lá para o passado, a gente precisa tentar mentalizar o que Jesus estava falando naquela época. E eu queria abrir um verso hoje bem interessante. Se você quiser ter o privilégio, talvez Deus possa estar falando para você nesse vídeo. Então não feche o vídeo já de começo. Ah, mas ele nunca nem viu esse cara. Espera até o final do vídeo para ver se esse vídeo não pode fazer sentido para você e não pode adicionar conhecimento à sua vida, principalmente espiritual, né? Como diz o Teilhard de Chardin, aquele teólogo jesuíta francês, a gente não tem um corpo físico e está vivendo uma vida espiritual. A gente é ser espiritual vivendo um corpo físico. O que significa? Significa que você está aqui de passagem, significa que você está aqui tem que pagar suas contas, mas também significa que você não está aqui para sempre. Significa que você está aqui somente de relance, de passagem. O seu full time não é aqui, é em outro lugar. Então fica até o final desse vídeo para você saber e entender qual é a mensagem que eu tenho para você hoje. Pessoal, abram a Bíblia de vocês lá em João capítulo 15, versículo 1. Se eu pudesse, como eu posso dizer, enfatizar qual a importância dessa mensagem no quesito espiritual, cara, eu poderia dizer que ela é sem dúvidas a mensagem central no que diz a respeito em relacionamento com você e Cristo. Cara, meu irmão, assim, ó, tudo se resume ao seu relacionamento com a pessoa de Jesus. Eu volto a enfatizar, pessoa de Jesus. Jesus não é um ser, Jesus é uma pessoa. Então, assim, quando você tem um relacionamento com a pessoa de Jesus, é tudo diferente. Tudo se resume no seu relacionamento. Então, a sua salvação se resume no seu relacionamento que você tem com a pessoa de Jesus. É isso que nós vamos ver hoje. O que o seu relacionamento tem a dizer com essa pessoa de Jesus? Por exemplo, se você abrir a Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 1, diferente dos outros evangelhos, João ele traz uma visão um pouco diferente. João traz uma visão dessa daqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que teria sido feito se fez. Então, João começa mostrando o poder da palavra e o poder da pessoa de Jesus. Vocês viram o que eu falei para vocês. O que eu falei, não. O que a Bíblia falou. No princípio, ele era o quê, pessoal? A palavra. Está aqui escrito. Algumas versões ele diz, no princípio, ele era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Espera um pouquinho aí. Então, quer dizer que isso daqui, que está aqui na minha mão, agora, espera um pouquinho aí. Isso daqui, Márito, que está aqui na minha mão agora, isso daqui, se é isso que o versículo fala, no princípio era aquele que era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus, a palavra é Jesus, significa que o que eu tenho aqui é Jesus materializado. Obviamente que eu não vou cometer heresia de falar que Jesus está aqui, não, mas significa que Jesus é essas palavras aqui que a gente está acabando de ler. Pô, mas calma aí, explica essa parada aí, pô. É isso que a gente vai ver hoje, vamos supor. Diferente dos evangelhos, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, João ele traz um evangelho interessante. Então, João, qual é o evangelho que João traz? O evangelho que para você entender e aceitar, você precisa ter um relacionamento. Então, João, ele traz você, ele pega através das palavras, obviamente inspirado pelo Espírito, e mostra assim, pô, para você aceitar a Jesus, você precisa conhecê-lo.
Então, se vocês se lembram muito bem, na Santa Ceia, antes de Jesus ir para ser crucificado, João era a pessoa que deitou no peito de Jesus. E Jesus contou os seus maiores segredos, inclusive contou quem o iria trair. Então, quando você vê uma das biografias de Jesus, que são os 4 evangelhos, contada por uma pessoa que tinha um relacionamento muito próximo com a pessoa de Jesus, você consegue ter uma outra percepção. Você consegue ter outra visão a respeito de quem é Jesus. Então vamos pegar. Então por aqui a gente já entendeu que Jesus é a palavra. Então a gente precisa entender que esse livro que nós estamos lendo aqui não é um livro normal. Isso daqui, pessoal, não é um livro normal. É a primeira coisa que você precisa... mas eu não acredito. Bom, ok, você pode acreditar ou não pode acreditar, mas eu estou falando para você que isso aqui é um livro normal. No meu pequeno grupo a gente está estudando sobre Apocalipse. Por que é o pequeno grupo? Um pequeno grupo é onde a gente tem uns pequenos grupos de pessoas e eu estudo o Apocalipse, vejo o método historicista, que é o método que mais se encaixa no cumprimento das profecias, e levo para as pessoas e exponho o estudo, e elas estudam e falam assim, poxa, isso daqui realmente faz sentido, isso não faz. É isso que a gente faz. Nós adventistas, nós cristãos, deveríamos ser assim, expor a palavra de Deus para que a pessoa, por livre e espontânea vontade, possa estudar e tirar suas próprias conclusões. Né? Se você é uma pessoa honesta, você precisa cumprir o que está lá em João 7,17, gente. A profecia, o cumprimento se você estuda, o Espírito Santo não vai abandonar você e vai fazer com que você entenda o que está lá escrito. A sua sinceridade, o Espírito Santo vai trabalhar através dela e vai te mostrar se você está errado ou não. É isso que a gente faz. Então a gente precisa entender que esse aqui é um livro diferente. Primeiro, é o primeiro best-seller de todos os tempos. Segundo, a gente precisa entender por que Jesus é uma pessoa tão interessante, pô. Por que simplesmente um homem nazareno conseguiu mudar a cabeça de milhões de pessoas, pô? Bilhões de pessoas, talvez até do mundo inteiro, quem sabe? Então alguma coisa tem aí que eu e você precisamos entender. Poxa, eu preciso ler nem que seja por cultura. Eu vou ler. Eu vou entender e estudar aqui, comece pelos evangelhos. Mas vamos lá. Abra um livro de vocês, a Bíblia de vocês já está no livro de João. Lá em João, capítulo 15, versículo 1. Então, como a gente pode observar, diferente dos evangelhos, João, por exemplo, ele não dedica muitos versículos à crucifixão de Jesus. Não porque não é importante. Mas para João, você nunca aceitaria algo que você não conhece. Explica isso aí, Júnior. Quando você era menor de idade, bem criancinha, a sua mãe falava assim para você, não aceita presentes estranhos, né? Você aceitava? Obviamente não. Se você for uma criança que obedecia à mãe, você nunca aceitou presentes de estranhos. Então por que você aceitaria um presente maravilhoso do sacrifício de Jesus se você não conhece, querido? Me explica. É por isso que o Evangelho de João tem que ser estudado, reestudado e reaprendido, porque há muitos ensinamentos que a gente pode tirar dele. João capítulo 15, versículo 1 fala bem assim, o próprio Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Vamos parar por aqui. Pessoal, eu estudando isso daqui, estudando, eu falei para você. Eu falei para mim, esse versículo, ele não faz sentido com o contexto do Evangelho de João. Como assim? Meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta? Então vamos supor. Se a gente pegar e ver que esse fruto que o próprio Jesus está falando aqui, foi o fruto lá de Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, tem alguma coisa errada. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos.
Então, mas vamos colocar aqui na prática. Eu sou o Filho de Deus, eu aceito Jesus e tento permanecer na videira, que é Cristo, através do meu relacionamento. Como é que a gente permanece na videira, Márito? Simples. Bebendo do seu sangue, comendo sua carne. Contato com a palavra de Deus. Se lembra que eu falei para vocês lá? Palavra de Deus, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Ali o termo usado no grego é logos. O logos é o mesmo termo usado lá em Gênesis também, quando Jesus, pela sua palavra, criou os céus e a terra e tudo que nele existe. Então vocês podem ver que há poder nisso daí. Mas vamos continuar aqui o estudo. Quando eu me deparei, eu falei assim, Senhor, isso aqui não faz sentido. Não faz sentido com o Evangelho de João. Porque se o Senhor corta, por que o Senhor não cortou Pedro? Abram a Bíblia de vocês, para ver se vocês vão entender o que eu quero falar. Lá em Lucas. Olha só. Lucas, capítulo 22, versículo 60. Vou pegar o último parágrafozinho. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Pedro negando pela terceira vez. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Gente, raciocinem comigo, olhe bem. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor tinha lhe dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Ah, cara, eu fico imaginando essa cena na Santa Ceia e Pedro fala bem assim, Senhor, não lave meus pés, mas lave também a minha cabeça. Eu não sou digno, não sou digno. Aí o Jesus fala assim para eles, Pedro, você ainda vai me negar, Pedro. Pedro falou assim, eu, Senhor, nunca o negaria. Eu até morreria para o Senhor. Aí Jesus fala, antes que você me negue, o galo cantará 3 vezes. E o galo canta. E Pedro se lembra das palavras de Jesus. E aqui Lucas, como um bom médico, atento aos detalhes, fala bem assim, versículo 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imaginem, gente, os olhares se cruzaram no momento em que Pedro, o grande Pedro, ele trai a Cristo. Mas se vocês forem lembrar, alguns dias depois, Pedro, esse próprio Pedro que traiu Jesus, está lá, alguns dias depois, lá, pregando para milhares de pessoas e batiza milhares de pessoas e milhares de pessoas são convertidas. Então me explica o que isso quer dizer? Que quando você não está na videira, que é Jesus, ele corta. Por isso que eu não me deparei com esse versículo, eu falei assim, não faz sentido com o Evangelho de João, porque senão ele tinha cortado Pedro. Ele tinha cortado Pedro. E todo aquele, versículo 2, metade do versículo 2, todo aquele que dá fruto, ele poda. Muito bem, que dá fruto, ele poda. Muito bem. Que dê mais fruto ainda. Versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ah, cara. Olha o versículo 5 aqui. Eu sou a videira verdadeira e vocês são um ramo. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada se podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Se alguém não permanecer em mim, tais ramos são apanhados e lançados fora. Aqui o verbo permanecer é um verbo diferente, gente. Eu sei que a traduzir nunca é um trabalho muito fácil. Eu aprendi isso aí. Nos melhores dicionários de grego, que se eu não me engano é o do Ronnie Bauer, algumas pessoas acreditam que ele é um dos melhores, esse verbo cortar, ele vem por último. Se você é agricultor, se você é carpinteiro, se você trabalha com agricultura, carpinteiro não, mas trabalha com agricultura, já viu alguma coisa ou cuida de planta, você sabe que se uma planta não der fruto, você chega lá e corta e joga fora, é assim? Não, gente. O que você faz? Você poda e coloca ela no sol. Ela não dá mais fruto. Não está dando certo. Você vai e começa a regar ela mais vezes. Aí não está dando certo. Você enxerta ela em outra planta. Ah, não está dando certo. Você vê? Se não dá certo, você passa para outra. Vai passando para outro método, vai passando para outro método, vai passando para outro método. Coloca no sol, coloca mais água, enxerta, poda, coloca adubo. Mas o cortar é o último método. O verbo airo no grego, que é cortar, ele é sempre deixado para a última ocasião. Ah, gente, quando eu me deparei com isso aqui, eu fiquei estarrecido e falei, ô Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, porque mesmo
eu não dando fruto e eu querendo dar fruto, o Senhor não me corta, o Senhor me poda, o Senhor me bota ao sol, o Senhor me rega. Agora, se eu e você não quisermos permanecer em Jesus, aí não há nada que fazer, meu querido. Infelizmente, não há nada que fazer. Você consegue entender? Então, se você olhar para Pedro, quando Jesus volta novamente e ressuscita, ele fala bem assim: avise aos discípulos e a Pedro. Porque se fala assim, não avise só aos discípulos, Pedro podia pensar, ele me cortou fora. Eu não sou mais parte dos discípulos. Não, mas fala, avise os discípulos quando Jesus estou no terceiro dia e a Pedro. Quando Jesus se encontra com Pedro, Jesus fala bem assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala assim: sim, Senhor. Impossível como ele era, né? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Jesus nunca confrontou Pedro, cavou para trazer o passado novamente. Ô querido, às vezes o passado ele é muito sangrento, sabe? Às vezes as memórias elas fazem com que a gente sofra de uma maneira tão abusiva. Elas nos escravizam, elas nos humilham de tal forma que fazem com que a gente, às vezes, até falte a respiração. Às vezes há momentos que você está vivendo na sua vida que você não consegue saber o que fazer. Você sozinho se tranca, se esconde. Às vezes você está dirigindo pelas ruas aí, voltando do trabalho e te dá aquela memória volta e você começa a chorar. Conversava com um amigo hoje de manhã, ele falava assim: eu não posso me batizar porque você não conhece quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou uma pessoa ruim. Eu olhei para ele e falei bem assim: se você soubesse quem eu sou, você não conversaria comigo. Então nós dois somos pessoas ruins. Mas graças a Deus e através da pessoa de Jesus, Ele nos faz pessoas boas. Você vê. Não deixe, pessoal, que o passado condene você. Faça como Paulo, faça como Pedro. Se você já negou a Jesus, se você já cansou de maltratar Jesus, se você já cansou de cuspir na cara desse Jesus, talvez seja porque você não o conhece ainda. E como é que eu posso conhecer Jesus, Júnior? Através disso aqui. É o único método que eu e você conseguimos se aproximar da pessoa de Jesus. Existe outro também. Através da sua convivência em falar com ele. Como é que eu falo? Simplesmente levando seu pensamento e conversando com ele como se ele estivesse aqui do seu lado. Em pensamento. Feche a porta do coração do seu quarto e converse com ele. E Pedro realmente se torna uma pessoa fenomenal. Os historicistas dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele falou: não sou digno de morrer como meu Jesus. Que tamanha fé Pedro teve, né? Veja bem, ele não te corta, ele te levanta. Se essa mensagem tocou o seu coração, se essa mensagem acalentou o seu coração como mexeu com o meu, de tal maneira que falou assim: agora eu consegui descobrir como é que eu vou conseguir o segredo da vitória. É permanecer em Cristo através da leitura diária da palavra de Deus. Estudo, não é nem leitura, do estudo. Do meu relacionamento com a pessoa de Jesus através das orações. E obviamente, gente, obviamente é preciso esse terceiro passo de você abrir o coração e falar do amor de Jesus para as pessoas. Mas eu não digo falar e a hora vai lá e você vai ser condenado para o inferno. Não, gente. Você precisa ter uma certa humildade e você precisa ter um certo tato para você falar a pessoa de Jesus. Normalmente as pessoas não gostam de ouvir da pessoa de Jesus. Vou te dar um exemplo. Outra vez eu estava ajudando um rapaz ali a limpar a casa dele e eu dei meu número para ele. Ele salvou meu número, depois ele disse que a mãe dele estava vindo e tudo mais. Eu falei: não, tá bom, eu ajudo tu a limpar a casa aí. E a gente resolve aí depois. E no decorrer ali da limpeza e tal, ele falou assim: cara, e seus pais já vieram pra cá? Eu falei: não, cara, meu pai, ele... Só minha mãe e minha irmã. Meu pai, ele nunca veio porque talvez ele tenha medo, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Os Estados Unidos, ele faz parte de uma profecia. Se você for ver em Apocalipse capítulo 13, as duas bestas, a primeira e a segunda, pode ficar para outro vídeo. Principalmente a segunda besta,
a que surge da terra, ele tem um poder político envolvido, e a gente sabe que os Estados Unidos faz parte desse poder político. Aí ele começou a fazer perguntas e falar assim, cara, isso é mentira, isso a Bíblia foi escrita muitos anos atrás, isso não faz sentido. Eu falei bem assim, mas por que não faz sentido? Porque imagina só, quem conta o conto aumenta um ponto. Então, se a Bíblia for escrita por pessoas, isso aqui está tudo adulterado. As pessoas não sabem o que escreveram. As pessoas não sabem o que elas escreveram. As pessoas não sabem... Na verdade, isso aqui é tudo mentira. Como é que eu posso acreditar que isso aqui é mentira? É verdade. Pessoal, a partir eu terminei ali a limpezinha e tal, e fui para casa. Quando eu estava fechando o carro para voltar, eu recebi uma mensagem. E ele mandou essa mensagem como se fosse do amigo dele. E falou bem assim num tom de debochação. Eu tinha conhecido o amigo dele 2 dias atrás, porque eu tinha ajudado o amigo dele com a casa dele. Aí o amigo dele, que eu conhecia, ele estava lá também, então ele também pegou meu contato. Então assim, eu fiz do amigo dele e fiz a casa dele, mas só que ele mandou uma mensagem para o amigo dele, eu me lembrei do nome do amigo dele. Ele mandou a mensagem como se fosse para o amigo dele, mandou para mim, falou bem assim, aquele faxineiro que veio limpar a casa aqui, falou a respeito dos adventistas sétimo dia e de Jesus, kkkkkk. Eu fiquei assim, olhei assim e falei, amigo, eu acho que você mandou a mensagem para a pessoa errada, que Deus te abençoe. Eu nunca mais tive contato com essa pessoa. Às vezes, gente, a gente é muito debochado, principalmente num século onde respeito de espiritualidade. Todo respeito, gente. Há tantas coisas prazerosas aí para viver a vida. Cara, eu posso jogar o sexo livre. Fazer sexo aí, mesmo casado com todas as pessoas que eu quiser. E fazer... cara, isso aí tem de monte aqui. É muita gente. Eu tenho certeza que onde você tá também tem. Mas, cara, com todo respeito, é isso que vai te fazer feliz? E por que você não tá? Por que você continua vazio do mesmo jeito como se você nunca tivesse experimentado? Por mais pessoas com que você se deite, por mais coisas que você use, por mais álcool que você beba, você continua pior do que antes. É muito simples, pessoal. Porque a única fonte que te preenche é essa. Você está entendendo? É a única. Não tem outra. Você pode chegar e falar para mim, Júnior, eu não sou um ser espiritual. Eu não ligo para isso aí. Isso para mim, espiritualidade é meio que nada. Cara, você pode escrever 1000 livros falando que Jesus não existe. Você pode escrever 10.000 artigos falando que Deus não existe por causa do mal com as crianças, por causa de terremoto, furacão. Inclusive, você pode escrever 10.000 artigos que a fome não existe. Escrever 5.000 livros que a fome não existe. Mas isso não vem de você, porque quando der a hora de você comer, você vai querer comer. Porque a fome bate, você não controla, é algo fisiológico. Então, se é algo que além do seu querer é fisiologia, a espiritualidade também é fisiologia. Então, quando der vontade, o vazio da alma, um buraco negro que te consome, falando, o que eu estou fazendo aqui? É isso que Jesus está falando. Meu filho, vem beber da água, que é essa que vai te satisfazer. Não tem outra. Gente, acredita em mim. O que você vai perder se você pegar esse livro, estudar e tentar praticar? Pô, pratica 2 meses. Se não der certo, você abdica disso tudo e fala assim, não, isso aqui não é para mim. Eu fiz tudo que o Júnior me pediu. Eu orei, eu estudei a Bíblia e eu testemunhei a respeito do que Jesus estava fazendo na minha vida, dos acontecimentos sobrenaturais que vinham acontecendo. E não mudou nada na minha vida. Eu me sinto tão vazio como antes. Eu aposto contigo se tu vai se sentir vazio como antes. Eu aposto. Ah, mas tu não quer fazer, né? Por quê? Porque não é charmoso. Ah, por que tu não quer fazer? Porque as pessoas vão debochar de mim. Ah, Jesus, Deusinho, isso e aquilo. Você tem toda a razão, gente. Mas quando chegar no final da vida, a teoria de 100 pessoas que vivem, 100 pessoas vão morrer. Eu e você vamos morrer. E quando você morrer, para onde você vai? Você sabe? Eu te digo para onde você vai. Eu sei para onde eu vou. Há um lugar para mim e para você. Mas você precisa praticar isso agora.
Porque se você não acredita nisso, ou isso foi exposto para você e você não aceitou, você perdeu tudo, toda a eternidade. E eu ganhei. Então, até por uma questão de lógica, vale a pena você seguir a Jesus. Mesmo que você seja debochado, mesmo que você morra que nem Pedro, mesmo que você seja perseguido e falado que Paulo, esse membro dessa seita, esse Paulo, mesmo que você seja cuspido, açoitado ou decapitado, vale a pena seguir a Jesus. É por isso, gente, que é impossível ficar calado quando você conhece esse livro. Porque Jesus, ele não te corta, ele te levanta. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero parabenizá-lo. E eu quero orar com você. Se você está passando por problema. Eu não sou pastor, eu sou uma pessoa aqui que está mostrando para você, eu sou uma pessoa que estuda a Bíblia, eu sou uma pessoa que pesquisa, eu sou uma pessoa que lê livros e estou aqui compartilhando com você o que eu aprendo. Gente, isso aqui não é bobagem, isso aqui não é teoria, isso aqui é prática. O que precisa para que você aceite Jesus com todo o seu coração? Quanto tempo mais você vai ter que esperar para que Jesus mude a sua vida? Para que você escreva um livro lindo, a sua história lado a lado com a história de Jesus. Mas para isso você precisa se entregar a Ele. E como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, eu quero orar por você. Em segundo lugar, se você se sentiu tocado com esse vídeo, me manda uma mensagem. Que nem que seja por Zoom, a gente vai estudar a Bíblia junto. Eu nunca estudei a Bíblia, não importa. Eu vou te ensinar a estudar a Bíblia do método certo. Você vai interpretar a Bíblia, porque às vezes a Bíblia é um pouco difícil, eu consigo entender. Mas dá para entender, gente. E quando a gente entende, examina, a palavra de Deus fala assim, examinar a Escritura, porque julgais nela ter vida eterna e ela se testifica de mim. Examinar, gente, não é fazer isso aqui não. Vou examinar esse controle aqui. Examinar é você olhar cada detalhe, cada piso, cada cheiro, cada toque, cada edge, cada cor. É isso que é examinar, é isso que você tem que fazer com a Bíblia. Veja no contexto e tal. Quero orar por você. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso, de amor, de graça. Essa pessoa que ficou aqui até o final do serviço, Senhor, talvez eu não conheça ela, mas o Senhor conhece todo o coração, o Senhor conhece todos. E nós queremos deixar nos teus braços de amor o problema e a salvação dessa pessoa. O Senhor sabe, Senhor, que em mim não há mérito nenhum. O Senhor sabe que o mérito aqui não é nada. Ele é simplesmente uma pessoa que expõe a tua palavra. É isso que eu faço. Se o Senhor me deu o privilégio de expor a tua palavra, por que eu deveria guardá-la? E é isso que eu quero fazer hoje, Senhor, expor a tua palavra, essa pessoa que está aqui ouvindo a tua voz, que ela possa aceitar, Senhor, em todo o coração e falar assim, eu quero mudar minha vida. Eu quero pegar essa palavra que o Júnior falou, que essa palavra, o Logos vivo, quero colocar na minha vida. Estar com essa palavra, Senhor, é uma coisa que está lado a lado com pessoas de Jesus. Então, Senhor, eu entrego essa pessoa que está ouvindo nos teus braços de amor. E já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.